Irmãos, virou o mês, virou também a série, e nós estamos no mês da Páscoa, no mês de abril, e nós pensamos nesta série que fala a respeito do Cordeiro de Deus que foi imolado pela nossa salvação, e estaremos trazendo esse tema durante os domingos que se seguem. Mais que um carpinteiro, muito mais do que um simples carpinteiro. E hoje eu queria trabalhar esse tema: mais que um carpinteiro, um mestre. E o texto escolhido é Mateus capítulo 13, versículo 53 ao 58. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nós sabemos que o ministério de Jesus consistia basicamente num tripé: ensinar, pregar e curar. Nós vemos vários relatos de Jesus ensinando, curando e pregando. Jesus investiu grande parte da sua vida ensinando pessoas. Eu tive o privilégio ano passado de fazer uma viagem a Israel e estar no lugar onde Jesus proferiu o sermão do monte, talvez um dos lugares mais bonitos dos que eu passei, porque hoje tem um jardim de oração lá. A igreja católica é da igreja católica, aquela área, e eu poderia ficar ali vários dias só em silêncio e orando ao Senhor, que é realmente um lugar muito lindíssimo, um pouco acima do mar da Galileia. Jesus, ele acreditava no ensino. Ele achava que por meio da verdade as pessoas podiam ser libertas. E ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus acreditava que a ignorância, o fato de não saber das coisas, era um mal e ele devia ser erradicado. Jesus também acreditava que, pelo simples fato de uma pessoa não conhecer ou não ter conhecimento, fazia com que ela errasse o alvo. Por isso ele disse: errais não conhecendo as Escrituras. Então Jesus se esforçou ao máximo para ensinar o maior número de pessoas, na esperança de que a luz que existe no conhecimento, a luz da verdade, pudesse libertar e ajudar as pessoas em todos os sentidos. Mais que um carpinteiro, Jesus foi um mestre. Aliás, o mestre dos mestres. O maior defensor de Jesus nos nossos dias no Brasil é o Dr. Augusto Cury, psiquiatra e escritor, um dos maiores admiradores da inteligência de Jesus. No texto que nós lemos, Jesus sai de Cafarnaum, onde ele morava, depois de um dia cheio. Se você olhar os textos que precedem, é onde ele ensinou muitas coisas a uma multidão às margens do mar da Galileia.
Jesus, neste dia, ele ensinou a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Depois ele vai para a casa de Pedro. Ele morava na casa de Pedro, em Cafarnaum. E em casa ele explica então a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos. Eles pediram. E ele ainda conta mais 3 parábolas: a do tesouro escondido, a da pérola e a da rede. Não sabemos exatamente se tudo isso, toda essa carga de ensino foi somente naquele dia. É o que parece. É o que parece. Pode ser que tenha sido mais de um dia. E no outro dia ele parte para a sua terra, ou seja, Nazaré, que ficava menos de 50 quilômetros de Cafarnaum. E diz no versículo 24, ou melhor, 54, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Queridos, notem o esforço de Jesus para ensinar. Ele havia passado todo aquele dia anterior, ou mais dias, ensinando em Cafarnaum. Depois ele viaja para Nazaré, e chegando em Nazaré, ele já vai à sinagoga e passa a ensinar na sinagoga. O que isso nos ensina? Que Jesus foi um mestre intencional. O que nos dá a entender, o que eu consigo entender, é que Jesus ensinava as pessoas durante a semana, no seu cotidiano, onde elas estavam, à beira-mar, no monte, nas ruas, no campo. E aos sábados, Jesus fazia questão intencional de ir à sinagoga para ensinar também os religiosos. Jesus acreditava que todos precisavam do Evangelho. Como já disse, Jesus acreditava no ensino. Jesus acreditava que pelo conhecimento da verdade as pessoas podiam se libertar das suas trevas. Jesus acreditava que a palavra era lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Portanto, Jesus fazia sempre o maior esforço pelo ensino. E é verdade, é notório que o ensino, o conhecimento, traz luz sobre a vida de qualquer pessoa. A nossa religião, o cristianismo, ele sempre foi e sempre será um arauto do conhecimento. Não sei se você sabe, mas quando o Império Romano caiu nas mãos dos bárbaros, foi a igreja cristã que cimentou a civilização. Foi ela que evangelizou, que ensinou, civilizou os bárbaros. Foi ela que assumiu as rédeas, porque o comando estava na mão de vários impérios sucessivos, grego, depois o romano, depois não teve nenhum império. E a igreja então assume, ela catalisa, ela consolida, ela cimenta a sociedade. E depois de muitos anos, aproximadamente 1000 anos, surge a reforma protestante. E a reforma vem trazer nova luz sobre a humanidade. Mesmo porque a igreja também entrou num período de trevas. E surgiram então na Europa grandes universidades protestantes. E através da descoberta do novo mundo, os puritanos ingleses, calvinistas escoceses, vieram para os Estados Unidos. E também nos Estados Unidos, as principais universidades, em sua origem, eram protestantes, de linha reformada. Aqui no Brasil, a cada capelinha presbiteriana que era construída numa fazenda, anexo a essa capela havia uma sala. E essa sala era para alfabetização de crianças e adultos. A igreja não pode perder o foco jamais do ensino. Como pastor eu tenho ouvido e ouvi esta semana, ou melhor, semana passada, a frase,
eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Essa foi a resposta que o Alex me deu. Ele é meu vizinho e hoje ele está sendo discipulado, brevemente será batizado. Eu leio, eu tenho Bíblia, mas eu não entendo. Aí foi a deixa para eu dizer para ele, então eu posso explicar. Nós vimos nesses anos desenvolvendo um processo de discipulado na igreja, para que essas pessoas que leem e não entendem passem a entender a palavra. Nós temos uma equipe de discipuladores e eu quero desafiar você a fazer parte dessa equipe. Você tem uma bagagem enorme. Você está anos-luz à frente daquele que não sabe abrir a sua Bíblia e procurar o livro de Salmos, nem de Gênesis, nem de Apocalipse. Você pode ser um mestre, você pode ser um professor, você pode ser um discipulador, para ajudar essa pessoa a entender as Escrituras. Se você quer ser parecido com Jesus, fazer o que Ele fez, você deve aceitar esse desafio. Eu me lembro que numa das minhas férias, que eu vinha para Sorocaba, eu fui buscar a minha filha numa das nossas igrejas aqui, pela manhã, e ela estava com uma das minhas irmãs, pousou na casa dela e de manhã eu fui buscá-la. E chegando lá, o presbítero me persuadiu a dar uma aula na escola dominical. Já contei essa experiência em alguns grupos aqui de discipulado que eu treinei. E aquela classe era composta por uma cor de cabelo, né? Maioria do grisalho para o branco. Havia pessoas naquela classe de escola dominical que tinham mais idade de escola dominical do que eu de idade. E eu olhei para eles assim com muito carinho e eu disse: irmãos, o que eu tenho para ensinar para vocês? E falei com muito amor aquele pessoal, porque eu conhecia pelo menos a maioria deles. Vocês não deveriam exatamente estar aí onde vocês estão. Vocês deveriam estar ensinando. Tamanha é a bagagem que vocês têm. Vocês têm uma formação na escola bíblica dominical que nenhuma universidade dá. Nenhuma universidade dura 50 anos. A mais longa que nós conhecemos é a formação da medicina. 6, 7, 8 anos. Vocês têm um conhecimento que vocês podem ensinar os neófitos, aqueles que estão lendo a Bíblia, mas não estão entendendo, mas estão com sede. Esse foi um dos principais ministérios de Jesus. Mas, se Jesus foi um mestre intencional, o versículo 54 ainda diz: de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Queridos, o nosso texto nos mostra que além de Jesus ser um mestre intencional, e nos conduzir e nos desafiar nesta manhã a sermos também intencionais no ensino, Jesus era, além disso, um mestre divino. Jesus foi um mestre divino por dois motivos, os quais estão registrados aí no versículo: pela sua sabedoria e pelo seu poder. Jesus foi um mestre, mas não um mestre igual aos rabinos da sua época. No relato de Marcos, diz que eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas tinham autoridade porque eles liam, estudavam e citavam outros pensadores que viveram antes deles, que eram famosos. Eles baseavam seus ensinos na interpretação, no comentário de outros teólogos conhecidos da sua época.
A autoridade deles vinha na citação desses autores, mas eles mesmos não tinham uma autoridade própria. Com Jesus era diferente. Jesus tinha uma autoridade dele mesmo, diz a tradução na linguagem de hoje. Todo o conhecimento que ele tinha vinha dele mesmo, a partir da sua leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, mas também emanava diretamente em Jesus a inspiração do Pai. Por isso ele era um mestre diferente. Ele falava com uma autoridade que eles não sabiam de onde vinham essa autoridade. Por isso eles chegaram a dizer: mas espera aí, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não estão aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Mais que um carpinteiro, um mestre. Mais que um mestre divino, sobre-humano. Havia uma ligação direta entre Jesus e o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Portanto, quero deixar para você nesta manhã: quando você adota uma pessoa para ser o mestre, aquele que conduz essa pessoa nos ensinos das Escrituras, quando você ensina alguém sobre a sua fé em Jesus, você não está falando simplesmente de mais um mestre que viveu na terra, de mais um mestre que deixou um legado ético e moral para 1/3 da população mundial. Não. Jesus não foi, como a maçonaria diz, né? Um filósofo, um sábio, que supostamente ocupou o 18º grau dentro da maçonaria. De 33 ele ocupou o 18º. Jesus não foi apenas um espírito evoluído do mais alto grau, como diz o Espiritismo. Jesus, ele não foi apenas um bom mestre, como lhe chamou aquele jovem rico, e como a grande maioria dos brasileiros o enxerga, como um bom mestre, como um referencial. Jesus foi um mestre, mas foi um mestre divino. A sua sabedoria, ela vinha diretamente do Pai, e isto fez e faz toda a diferença. Me lembro uma vez que eu conversei a respeito de Jesus, falei de Jesus para um professor, e ele relativizou aquilo que eu estava dizendo a respeito de Jesus, porque além de Jesus, houveram outros grandes mestres na história, os quais ele havia lido também e admirava os seus ensinos. E aí eu disse para ele: olha, esses mestres que você leu e todo o seu conhecimento responde uma pergunta. Ele disse: qual? Para que você existe? E a outra pergunta: para onde você vai? Ele disse: ainda não respondeu. Eu falei: pois Jesus já me respondeu essas duas questões principais da vida. Jesus não nos ensina tão somente princípios éticos ou morais, como os outros mestres da história. Jesus nos ensina e Jesus nos mostra o caminho de volta para Deus. Seus ensinos não se referem tão somente a esta vida humana e terrena, mas os seus ensinos são eternos, apontam para a vida eterna. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando Jesus inquiriu o seu colégio apostólico, lá em João capítulo 6, quando muitos o abandonaram depois de um discurso dele, de uma pregação a respeito do pão da vida, Jesus inquiriu então os 12, e Pedro, respondendo pelos 12, disse: para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna.
Para quem, ou seja, para qual outro mestre, para qual outro rabino nós iremos? Queridos, Jesus é um mestre incomparável. Por isso, você não pode, eu não posso ser tão somente um simpatizante de Jesus. Não dá. Você não pode achar tão somente que ele tenha princípios para uma vida melhor. As pessoas estão buscando isso, uma vida mais satisfatória, mas só isso não, é pouco. Nós não podemos o colocar no mesmo patamar dos outros grandes mestres da história, porque o que ele ensinou e nos mostrou foi o próprio sentido da nossa existência, foi o propósito da vida humana, e muito mais, ele mostrou o caminho para a eternidade. Isso o fez dele um mestre, mas um mestre divino. E o segundo fator é que a sua inteligência, o seu raciocínio incomparável, a sua sabedoria, o seu poder de argumentação, você percebe, Jesus não perdia um debate contra os doutores da lei. Esse cabedal de sabedoria nunca foi estéril, nunca foram apenas teóricos. Jesus foi um mestre poderoso em palavras, mas ele foi um mestre poderoso também em obras. Diz o versículo: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes que realizam milagres? Jesus não tinha apenas palavra, Jesus tinha poder. Jesus não tinha apenas conhecimento, como os escribas. Jesus realizava milagres. Jesus não era apenas um homem inteligente, culto, ele transformava a vida das pessoas, a sua realidade familiar e social. E aí reside então o fato de Jesus ser um mestre incomparável, ou seja, ensinando e ao mesmo tempo operando milagres. Um deles, e a gente, quando lê os evangelhos, nós vemos essa relação do ensino e do milagre, do ensino e do milagre. Uma vez Jesus estava na sinagoga, e acho que foi até o texto lido anteriormente, e entra um endemoniado, um homem endemoniado, e ele diz: você veio para nos instruir, nós sabemos que tu és o santo de Deus. Já desmascarou Jesus. Jesus já foi revelado ali como o Messias pelo próprio demônio, e Jesus, enquanto estava ensinando poderosamente, cura aquele homem, expulsa aquele demônio. Um fato semelhante, num sábado agora, na sinagoga, Jesus estava ensinando na sinagoga, e havia um homem com a mão aleijada, encolhida. Jesus o chama à frente, no meio da sinagoga, e Jesus cura a sua mão. Ele estava ensinando e estava operando milagres. Esse próprio texto que nós lemos tem o seu paralelo no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos diz que Jesus passou o dia todo ensinando a multidão. Então ele diz aos discípulos: tomem o barco e vamos atravessar para outra banda. Foi o hino que cantamos. E o que acontece no meio dessa travessia? O mar se agita, as ondas se levantam, a água começa a entrar no barco, e Jesus sossegado na parte de trás, reclinado ao travesseiro, dormindo, e o barco chacoalhando, e aquela chuva caindo, e o vento. E os discípulos desesperados chamaram Jesus do quê? Do que chamaram Jesus? Como é que foram, acordaram lá? Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Jesus acorda, repreende os ventos, o mar se acalma, e os discípulos completamente estupefatos, admirados,
exclamam: quem é este? Quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Que mestre é este? Jesus foi o mestre, sim, mas não somente no conhecimento, na letra, na sabedoria, mas também poderoso em obras, realizações, feitos e milagres. E eu queria aplicar isso para o teu coração e para o meu coração. O que isto implica? Implica que Jesus não pode ser na minha vida, nem na sua, apenas um referencial, como a grande maioria da população o vê. Alguém tão simplesmente para ser um modelo. Ele precisa ter autoridade sobre você, sobre mim, sobre nós. Ele precisa ser em nossas vidas alguém ouvido e alguém considerado, porque ele é um mestre, mas um mestre divino, um mestre Senhor. Lá em João 13:13 ele disse: vós me chamais Senhor, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou o mestre, mas sou mestre e Senhor, porque eu não sou o mestre da letra apenas, eu tenho a autoridade do próprio Deus. Concluindo, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha só, a família de Jesus era grande, hein? Só que tem 4, mas Jesus 5. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Todas as suas irmãs dá a entender que pelo menos 3. De 3 para cima, então já seriam 8. Quem sabe eram mais 5, tinham 10. José e Maria tiveram aproximadamente uns 10 filhos. De onde lhe vem, pois, tudo isto? Aquelas pessoas estavam desdenhando de Jesus, estavam com inveja, portanto os seus olhos estavam fechados para reconhecer quem de fato era Jesus. Quem pensa que ele é? Nós sabemos a sua origem. Aquele pessoal está dizendo: olha só, está se achando que é um grande mestre. Nós conhecemos ele, sabemos de onde ele vem, sabemos quem ele é. Nada mais do que um carpinteiro de segunda categoria, porque carpinteiro mesmo foi seu pai, José. Quem ele pensa que é? Queridos, nós não podemos ser como aquela gente de Nazaré. Não podemos colocar Jesus numa vala comum. Ele foi mais do que um carpinteiro, ele foi um grande mestre. Mas ele não foi somente um dos grandes mestres da história da humanidade. Ele foi um mestre incomparável. Incomparável. Ele não foi simplesmente um mestre brilhante, mas a sua sabedoria vinha direto de Deus. Ele não foi simplesmente um homem, mas ele foi o Deus que se fez carne. Ele não foi um mestre humanista como os outros, porque ele nos apontou o caminho de volta a Deus, a nossa essência. O que ele nos ensina resolve a nossa vida, resolve. Portanto, faz bem, ou fazemos bem em obedecê-lo, fazemos bem em colocar em prática em nossas vidas o seu ensino, porque os seus ensinos são para a vida, e são para a vida eterna também. A pergunta que eu faço e encerro é: que lugar este mestre ocupa em seu coração? Que lugar este mestre
ocupa em seu coração? Ele é o dono da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Você vive constantemente ligado ao que Ele está falando contigo? Esta é a reflexão desta manhã, e que o Espírito nos acrescente a porção desta palavra em nome de Jesus. Amém.